Olá! Nessa aula você vai ver como fazer a instalação do seu site WordPress em uma hospedagem gratuita. Existem várias hospedagens gratuitas e nessa aula eu vou mostrar uma delas, que é a Infinity Free. Lembrando que você pode utilizar outras opções aqui no curso, eu não vou utilizar apenas uma única opção. Caso você enfrente qualquer dificuldade em uma opção de hospedagem, você pode sempre escolher uma outra. Ao escrever aqui Infinity Free no Google, ou você pode também acessar o link que eu deixei como recurso dessa aula, você pode acessar então o site aqui da Infinity Free. Caso você já tenha uma conta, você pode clicar aqui em Client Area ou você pode clicar aqui em Register para fazer o seu registro. Clicando com o botão direito, você pode também traduzir para o português, se você estiver utilizando o Google Chrome. Se você não tem o Google Chrome, você pode fazer download do Chrome e em seguida você vai ter esse recurso de tradução. No meu caso, eu vou seguir em inglês, mas você pode fazer a tradução sempre que você achar necessário. Nós vamos então aqui em Register e em seguida você vai configurar aqui o seu e-mail e vai configurar a sua senha 2 vezes. Lembrando que normalmente ao configurar senhas, você precisa configurar um determinado tamanho de senhas. Então você pode configurar aí letra, número e colocar um caractere especial. Caso você não consiga criar a sua conta, você pode aumentar a quantidade de caracteres. Normalmente é entre 8 e 12 caracteres. Em seguida, você vai clicar nessa opção, I'm not a robot, e em seguida você pode clicar no Create New Account e você vai criar uma nova conta. No meu caso, eu já tenho uma conta, então se você criou a sua conta, você vai receber um e-mail e nesse e-mail você pode fazer a validação da sua conta. Normalmente, no próximo painel, ele já exibe um alerta. Caso não seja mais necessário fazer essa validação, você não vai receber o e-mail. Então, caso você não receba um e-mail, não se preocupe. Se você receber, você vai ativar sua conta. Se você não receber, não se preocupe. Nós vamos então clicar aqui em Sign In. Eu vou clicar em Sign In, pois eu já tenho um e-mail e eu já tenho uma conta criada. Bem, ao configurar aqui o meu e-mail e a senha, eu vou clicar aqui em Keep Me Logged In para que eu permaneça logado e vou clicar aqui no botão Sign In. Ao clicar no botão Sign In, você já consegue visualizar o painel da Infinity Free. Aparece tudo em inglês, você pode clicar aqui em cima e utilizar o Sign Out para deslogar, você pode clicar em Home caso você não esteja visualizando essa tela e você tem até 3 sites de forma gratuita. Então você pode clicar aqui em Create Account e criar até 3 sites. Uma vez que você criou esses 3 sites, aí você não consegue mais criar. O que você pode fazer é desativar um deles e em seguida criar um novo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que faz esse processo para desativar. Nós vamos então voltar aqui, eu vou clicar em Create Account e na próxima tela você pode utilizar aqui o Create Hosting Account. Você vai criar uma conta, basicamente você vai criar o seu domínio. Nesse caso, eu posso colocar aqui curso Jamilton, posso escrever curso Jamilton WP, mas fique à vontade para utilizar qualquer outro. Depois eu vou pesquisar esse domínio para ver se realmente ele está disponível. E depois eu tenho aqui o Domain Extension e aqui tem várias opções. Você pode utilizar o Epize, o 42web.io, na verdade qualquer um desses aqui. Eu vou utilizar o epize.com, mas fique à vontade para testar outros. Basicamente, o meu site vai ser acessado com o endereço cursojamiltonwp.epize.com. Lembrando que para ter um domínio profissional, como jamiltondamasceno.com.br, você vai ver lá na seção Contratando Hospedagem Paga. Lá eu explico como contratar uma hospedagem paga e como comprar um domínio. As hospedagens pagas, elas têm diversas vantagens, como ser mais rápida, não ter certas lentidões que a hospedagem gratuita acaba acontecendo. E eu quero deixar aqui até um alerta que quando você utiliza uma hospedagem gratuita, você pode enfrentar certas lentidões, certa demora na hora de carregar o seu site. Às vezes você vai criar o site e você não consegue acessar, mas você pode esperar uns 20 minutos, meia hora e ele já aparece. Então, durante essa aula, eu vou dando algumas dicas, mas tenha bastante paciência e se for necessário refazer o processo, você vai precisar refazer 1, 2 vezes até que dê certo. Então, bastante paciência na hora de utilizar uma hospedagem gratuita. Nós vamos clicar aqui em Search Domain e ele já mostra que esse domínio ele está disponível, cursojamiltonwp.epize.com. Nós vamos então descer um pouco mais. Aqui você não vai fazer nenhuma configuração. Eu vou clicar aqui só I'm not a robot e em seguida eu vou clicar no botão Create Account para criar essa conta. E uma vez que eu cliquei no botão Create Account, aqui você pode visualizar View Client Area e o Open Control Panel.
Panel. É a partir desse painel que você vai então criar a sua conta no WordPress, fazer a instalação do WordPress. Nós vamos então clicar aqui, perceba que ele abriu em uma nova aba. Quando ele abre a primeira vez, ele exibe aqui uma mensagem importante e basicamente você precisa clicar aqui no botão verde I approve. Ao clicar aqui, ele já vai para o painel. E uma vez nesse painel, você vai descer um pouco mais, perceba que tem várias opções aqui de configuração, mas nós vamos selecionar aqui software e nós temos Softaculous Apps Installer. Nós vamos então clicar aqui e ele já abre numa outra aba uma opção para você fazer a instalação. Perceba que aqui no meu caso, ele exibiu aqui uma mensagem para você aguardar 20 minutos e tentar novamente. Esse é um exemplo do que pode acontecer com a hospedagem gratuita. Então, nesse caso, eu vou fechar, vou aguardar uns minutos e depois vou tentar mais uma vez. Se eu tento na sequência, perceba que ele não exibe. Isso acontece porque quando você utiliza uma hospedagem gratuita, você vai concorrer com quem faz o pagamento, com quem paga uma hospedagem paga. E toda vez que o seu site concorre com outros clientes que utilizam a hospedagem paga, ele acaba meio tirando o seu site não do ar, mas ele deixa ele mais lento ou ele fica inacessível por um determinado tempo. Então isso é normal. No meu caso aqui, eu vou parar por uns 20 minutos, tomar uma água, um café e já eu volto para continuar a instalação e ver se ele já não aparece mais essa mensagem. Bem, eu tomei uma água, um café, voltei aqui de novo e cliquei agora em Softaculous Apps Installer e agora sim ele já exibiu. Perceba que até com uma certa lentidão essas opções aqui e eu posso fazer a instalação do WordPress. Na verdade, eu posso instalar vários outros recursos, mas no nosso caso aqui, nós queremos mesmo focar no WordPress. Nós vamos então selecionar aqui o W do WordPress, em seguida eu vou clicar aqui em Install e aqui você consegue visualizar opções de instalação. Se eu clico aqui em Overview, você consegue visualizar caso já exista uma outra instalação. Se eu clico aqui em Install, eu consigo então fazer a instalação. Você pode remover uma instalação já feita e instalar novamente. Eu comentei que aqui você pode voltar aqui no painel da Infinity Free, eu vou clicar aqui em Home e eu comentei que você só tem 3 contas e você pode desativar uma delas para que você consiga criar outras. Então nós vamos aqui em Manage, depois eu vou em Edit Account e logo aqui embaixo eu tenho a opção Deactivate Account. Ao clicar aqui, ele vai então desativar essa conta. Se eu clico, ele pergunta se realmente eu quero desativar. Se eu clico, ele vai desativar. É claro que nós não vamos fazer isso, pois nós não queremos desativar a nossa conta. Nós temos apenas uma, então você pode fazer esse processo caso você não precise mais de uma conta e queira criar uma nova. Você pode seguir o curso inteiro utilizando apenas uma instalação do WordPress, mas provavelmente você vai precisar instalar mais do que uma, pois alguns projetos você vai querer manter e criar uma nova conta para criar um novo projeto do WordPress do zero. Bem, vamos então continuar aqui e agora sim nós podemos fazer a instalação e configuração do WordPress. Nós vamos começar definindo aqui qual a versão do WordPress que você quer utilizar e aqui tem várias versões. A minha recomendação é que você utilize a mesma versão que eu estou utilizando no curso inteiro. Você vai fazer o curso inteiro com essa versão e ao final do curso eu vou atualizar para a versão mais recente, você vai conseguir ver todas as novidades das versões mais novas do WordPress. Mas por enquanto, nós vamos escolher essa versão aqui, que é a versão 5.1.12. Nós vamos então marcar essa opção e ao marcar essa opção, nós podemos agora descer um pouco mais e você vai conseguir seguir o curso normalmente. Lembrando que mais adiante nós iremos atualizar para a versão mais nova. Nós vamos colocar aqui no site name, site do Jamilton. O site name é o nome que aparece aqui em cima. Perceba que aqui aparece o nome, aqui também. Então aqui aparece Crie Sites Profissionais. Esse nome que aparece na aba é o que nós vamos colocar aqui no site name. Aqui no site Description, você vai ver mais detalhes mais adiante. Nós vamos colocar site para o curso WordPress e nós vamos descer um pouco mais. Agora entra uma parte importante. É importante que você anote essas informações, que é o Admin Account, que é a conta que vai ser utilizada para você acessar o painel do WordPress. Então, assim como você, quando cria uma conta em uma rede social, como Facebook, Instagram, você precisa do e-mail e da senha para acessar essa conta e postar fotos, fazer alterações e assim por diante. Você precisa dessas informações agora para acessar o painel do seu site WordPress. Então, aqui no Admin Username, eu vou colocar apenas Jamilton e em seguida eu vou configurar aqui uma senha. Você pode utilizar essa senha, mas eu recomendo que você configure
configure a sua própria senha. No meu caso, eu vou colocar aqui curso WP, vou colocar aqui alguns números, letras e assim por diante, e em seguida eu tenho aqui o e-mail. Eu vou manter esse mesmo e-mail na hora de criar a conta, mas se você quer utilizar um outro e-mail, é possível, mas provavelmente você vai utilizar o mesmo e-mail. Em seguida, nós vamos aqui no Choose Language e aqui nós vamos escolher português. Perceba que aqui eu tenho português e eu tenho português BR, que é português do Brasil. Nós vamos selecionar português do Brasil. Descendo um pouco mais, nós não vamos marcar nenhuma dessas opções, até nós vamos utilizar em alguns momentos alguns desses plugins aqui, mas por enquanto nós vamos fazer a instalação do zero. Aqui você pode escolher a aparência do seu site, mas isso é uma coisa que nós vamos mudar depois também. Eu posso então clicar aqui no botão Select, vou selecionar esse aqui, mas você pode selecionar qualquer um, porque depois nós vamos mudar. E em seguida eu vou clicar aqui no botão Install e ele vai fazer a instalação. Perceba que ele vai mudando aqui essa porcentagem. É importante que você aguarde sem fazer nenhuma alteração, sem sair dessa tela, porque senão você precisa clicar em Install e refazer o processo de instalação. Perceba que ele já exibiu aqui uma mensagem. Hoje eu estou tendo alguns erros na hora de fazer a instalação. Perceba que deu mais um erro. Ele mostra aqui que não foi possível estabelecer uma conexão com o MySQL, que é o banco de dados. Bem, nesse caso, mais uma vez, eu vou aguardar mais uns minutos e daqui a pouco eu começo a fazer o processo de instalação novamente. Então vou aguardar mais um pouquinho, fazer mais uma pausa e nós vamos daqui a pouquinho, uns 5 minutinhos, já tentar fazer. Mas já Milton, eu vou ter que fazer várias pausas? Bem, isso acontece porque nós estamos utilizando uma hospedagem gratuita e quando você utiliza hospedagem gratuita, ela pode ter realmente essa lentidão. A vantagem é que você não paga nada, mas até você conseguir fazer a instalação pode dar um pouquinho de trabalho. Numa hospedagem paga, você não teria esse problema, mas eu normalmente recomendo que você utilize a gratuita e só depois é que utilize a paga. Então vamos aguardar mais uns minutinhos aí e daqui a pouco eu já tento fazer a instalação novamente. E depois de uma pequena pausa, eu vou então fazer a instalação novamente. Você pode clicar aqui em Install e você consegue refazer a instalação. Eu vou então descer um pouco mais, perceba que já aparece aqui as mesmas opções. Se você já fez a instalação, e para você verificar isso, eu vou duplicar aqui, vou criar uma nova aba. Você pode clicar aqui em Overview e descendo um pouco mais, se tem uma instalação, ela vai aparecer então aqui nessa área. No meu caso, ele não deu certo a instalação, eu vou então fazer a instalação novamente com as mesmas configurações anteriores. Eu vou clicar aqui então em Install e vou aguardar a instalação. Lembrando que é importante que você não abra nenhuma outra tela ou faça outra coisa, vamos simplesmente aguardar a instalação aqui. E ao finalizar a instalação, deu tudo certo, aparece aqui Congratulations e em seguida aparece aqui o WordPress 5.6 e aparece o endereço aqui do site. É importante que você salve esses endereços. O primeiro endereço é o endereço do seu site, como qualquer pessoa vai acessar ele. Então aqui nós temos o site do Jamilton e por enquanto não tem nada configurado, nós vamos configurar nas próximas aulas. O outro é esse, o mesmo site, só que ele tem um /wp-admin e ele mostra que é a URL administrativa. Eu vou clicar então aqui e você já consegue visualizar. Esse é o painel do WordPress. Perceba que aqui eu já estou autenticado, por isso é que ele entra diretamente. Mas eu posso clicar aqui, por exemplo, em sair e se eu saio, ele vai para esse painel aqui que tem o nome de usuário e senha. Eu vou então configurar o nome de usuário e senha que eu já tinha feito. Vou colocar aqui lembrar-me e em seguida eu clico no botão acessar. Ao fazer isso, você já consegue visualizar o painel do WordPress. Nós vamos clicar aqui em configurações. Eu vou em geral e nós vamos apenas confirmar algumas informações. Depois eu vou falar um pouco mais. Aqui já aparece o idioma do site português do Brasil, para que você consiga visualizar os menus aqui em português. Depois nós vamos aqui em plugins, plugins instalados e ele ativou alguns plugins como o Page Layer. Nós vamos então desativar. A ideia é que você desative todos os plugins. Então perceba que quando aparece o ativar, quer dizer que ele está desativado e se eu clico em ativar, aí sim ele vai ser ativado. Bem, agora sim eu posso clicar aqui em painel início e eu consigo visualizar aqui o painel. Ele exibe uma mensagem de que existe uma nova versão, mas não se preocupe, a minha recomendação é que você utilize essa versão mesmo 5.6, mas mais adiante você vai ver como fazer essa atualização. Então aqui tem todos os recursos e já na próxima aula nós vamos então começar a trabalhar com WordPress. O que é importante é que aqui você pode clicar em visitar site e você consegue acessar o site, que no caso é o curso jamiltonwp.epise.com. Quando você está logado no painel, você consegue clicar em site e ver o painel. Mas você pode vir aqui também na URL, colocar aqui um barra e em seguida WP
wp-admin, WP de WordPress, -admin de administrativo. Pressionando Enter, você vai então para o painel principal. Isso porque eu já acessei o painel normalmente. Senão ele pede que você configure usuário e senha e aí sim você consegue acessar esse painel. Então você já está logado nesse painel. É importante que você tenha esse link aqui, wp-admin, e esse outro que é o endereço do seu site. Salve essas informações, pois nós vamos utilizar já nas próximas aulas. E com isso nós encerramos essa aula. Te vejo na próxima aula.